Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker. Hoje num programa dando continuidade ao último programa, que foi aquele sobre rotina de estudos. Eu nem tinha pensado em fazer uma continuação, mas o pessoal mandou algumas perguntas aí, então eu vou respondê-las e acho que encaixam bem no tema, vocês vão aproveitar bem. O João Felipe pergunta se eu utilizo o Kindle, qual a sua opinião? Ele fala que ele fazia cara feia, mas acabou comprando e está gostando. Cara, eu comprei um Kindle há muito tempo atrás, eu usei 3 meses, mas eu não me adaptei, não gostei e terminei revendendo para um grande amigo meu, aliás, o Gessé de Almeida Primo, que eu espero que esteja assistindo esse programa. Se tiver, um grande abraço, Gessé, uma das grandes figuras assim daqui deste nosso país, o Gessé. Pena que está meio sumido, mas fazendo o que tem que fazer, que é seguir a vida dele. Então, eu não me adaptei com Kindle, cara. Baixei algumas coisas na época, comecei a ler e tal, mas duas coisas que me incomodam, assim. Primeiro, que normalmente a gente já fica muito com o celular na mão, já fica lá tendo que responder chefe, trabalho, aquela coisa toda, então tela, e lendo também. Muita coisa que a gente lê, matéria de jornal, revista, ensaios, a gente termina lendo na tela do celular, e meio que essa coisa de ficar muito tempo na tela me cansa, assim, um negócio meio exaustivo, às vezes com dor de cabeça e tal. Então o Kindle pra mim termina sendo mais uma tela para você ficar na mão tudo. Eu acho que o livro, em termos físicos mesmo, ele é mais agradável e mais tranquilo aos olhos. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que aí também o Kindle não permite, que muita gente se adapta, né? A questão de anotar e tal. Eu não me adapto, não consegui me adaptar, tanto que eu passei pra frente o Kindle, nessa coisa de fazer anotação, tudo. Mas, supondo que eu fosse um cara mais inteligente, conseguisse anotar no Kindle, tudo, tudo bem, mas aqui tem uma coisa que eu acho muito legal do livro, que é isso aqui, ó, você poder folhear o livro, poder avançar, voltar, porque às vezes você tá lendo alguma coisa, normalmente até mesmo romance, tudo, você quer dar uma olhadinha lá na frente, pô, deixa eu ver isso aqui, tudo. Às vezes é um livro teórico, um livro de ensaios, você muitas vezes, né, nesse folhear de páginas assim, você termina encontrando alguma coisa que você quer ler, que você nem esperava, e que às vezes não está nem tão bem indicado no índice. Então eu gosto muito desse aspecto físico do livro, de poder fazer este movimento mesmo, assim, uma coisa que não dá para fazer no Kindle. E aí tem outros aspectos também mais paranoicos e cheios de lucubrações, né? Que é tipo, quando você compra o livro no Kindle, até quando o livro é seu mesmo, que está numa nuvem, de repente vai que alguém resolve tirar o livro do ar, tudo. Já aconteceu. A Amazon teve uma vez, lá teve problema, acho que com 1984, e apagou do arquivo dos usuários, tudo. Eu prefiro ter o livro físico mesmo, gente. É isso. O Thiago Goper faz uma pergunta aqui, faz várias perguntas mesmo. Dil, uma pergunta. Você lê todos esses livros do início ao fim? Pergunto isso pois uma dúvida que tenho é se os pesquisadores ou autores que escrevem livros precisam necessariamente ler toda a bibliografia que consultam. Normalmente é muita coisa. Ou se apenas consultam as páginas ou os capítulos essenciais da pesquisa. E o que você acha dos leitores que leem pulando páginas ou capítulos? C.S. Lewis não havia problema nisso, e nem Borges, que afirmou só ter conseguido ler Ulisses pelo fato de ter pulado algumas páginas. Bom, eu não sou C.S. Lewis, não sou tão inteligente quanto o Borges, então eu não pulo página de romance não, cara. Eu vou lendo ali, com toda a fé, com toda a dedicação, página a página, tudo. Não pulo página de romance em especial, tá? Nesse aspecto dos livros mais gerais, livros teóricos, livros de história, sociologia, filosofia, essa coisa toda, sim, tem livros que você tem o livro para poder consultar alguma coisa que você vai procurar, porque você sabe que em algum momento talvez aquele assunto vai te interessar mais profundamente, você vai lá e pega o livro para ler, ou pelo menos consultar algumas coisas que você precisa. Não necessariamente esses livros você lê de cabo a rabo, eu não leio mesmo assim. Não sei dizer sobre essa questão dos pesquisadores ou autores, porque eu nunca fui um pesquisador sério, nunca fui um autor sério. Isso aí talvez de repente o Francisco Ratz ou o Gabriel Ferreira poderiam responder melhor do que eu, mas eu acredito que realmente as pessoas, muitas vezes, elas têm alguns livros centrais mais importantes que elas vão ler do começo ao fim, e outros livros que são para consulta, são pontos específicos dos livros, algum tema tratado dentro de um livro
de um assunto mais amplo, que aí a pessoa vai procurar. Então tem bastante disso, né? Eu mesmo, muito do que eu leio, às vezes consulto, às vezes você quer pegar uma coisa bem específica ali. O que eu costumo fazer quando eu vou ler um livro, e isso até tem a ver com aquela questão lá do Kindle, de ter ou não ter o Kindle, eu gosto muito de folhear o livro, ver quais temas estão ali, né, que saltam aos olhos, que você consegue captar, e normalmente, principalmente com um livro teórico de sociologia, filosofia, história, essas coisas aí, normalmente eu leio ou o prefácio ou o pós-fácio, caso tenha uma introdução, porque ali você normalmente tem as ideias que estão no livro resumidas, já resumidas e elaboradas de uma forma às vezes mais clara para você do que provavelmente no livro. Então normalmente eu leio esse prefácio ou o pós-fácio para ter uma noção melhor do que é o livro, e aí muitas vezes até nessa leitura mesmo eu já sei para qual capítulo, qual ponto do livro eu vou me dedicar mais. Então mais ou menos isso que eu faço quando eu pego os livros para ler. Mas romance, imagina pular uma página do Thomas Pynchon, tá doido, não dá pra fazer isso não. O Adão da Cruz pergunta sobre música e cinema. Se eu separo por gênero, diretor, cantor, pega um e assiste, ouve tudo, escreve algo, recorre à literatura para complementar. Mais ou menos, é que obviamente tem com filme, né, ou com música, tem aquilo que você vai meio que no dia a dia, vou ouvir um som hoje e tal. Mas às vezes quando eu vou fazer algum programa aqui do Bunker, quando eu quero escrever alguma coisa um pouco mais profunda, uma coisa que eu gosto muito realmente de fazer é tentar assistir ao máximo a filmografia de um diretor ou ouvir a discografia completa também de uma banda, de um artista. Isso eu gosto muito de fazer, especialmente quando eu vou escrever ou tento fazer algum programa aqui no Bunker sobre isso. Como já fiz, né, com o Scorsese, já falei sobre o Woody Allen, Eric Romer, falei pouco de música, mas às vezes eu escrevo mais sobre música, então normalmente eu tento fazer isso porque eu acho que é muito interessante, muito rico. Não só consulto e recorro à literatura, mas principalmente a textos, né, a livros de ensaios. Por exemplo, o Ted Gioia tem um História da Música que é fantástico. Você tem a História do Mundo no Cinema, a História do Cinema Mundial, acho que é isso, melhor dizendo, também é um livro que eu consulto bastante. Então realmente eu articulo dessa forma, mas realmente eu gosto muito de mergulhar num estilo do diretor e estudar aquilo lá. Às vezes até uma coisa interessante, que graças à convivência com o Luiz Vilaverde, uma coisa que talvez eu não fizesse muito, passei a fazer mais, é ampliar essa coisa de assistir mais, não apenas a filmografia de um diretor, mas uma filmografia que compõe um gênero, né? Então, mais assistir os filmes de noir, filmes de horror, western eu já tinha feito isso, mas assistir mais esses filmes que compõem um gênero e não apenas o trabalho de um cineasta. Isso é interessante de tentar fazer, eu recomendo muito. Deixa eu ver aqui se tem mais. O Dr. New Jersey pergunta o que eu achei do Mark Fisher. Cara, foi um autor muito surpreendente. Foi ali por indicação ferrenha assim, do Luiz Vilaverde. Fiquei bem surpreso com as ideias, com os insights que o Fisher traz. Gostei. Tem coisas que eu acho que às vezes ele é melancólico, depressivo demais, não é à toa que ele se matou, e especialmente no realismo capitalista tem alguns momentos ali que você dá aquela freada, assim, porque às vezes o Fisher é muito materialista, mas ele, surpreendentemente, em outros livros dele, principalmente no The Weird and the Weary, ele amplia muito bem o escopo dele, a visão dele das obras de arte, e ele beira o sublime, assim, ele quase transcende, né, quando ele vai estudar esses temas, porque esses próprios temas eles terminam exigindo que o crítico dê um passo além e amplie a sua visão do mundo. Então eu gosto muito do Fisher, assim, um cara que eu fiquei muito surpreso, estou gostando muito de ler ele, inclusive já dei de presente aí para algumas pessoas, acho muito legal e estou lendo. Vamos ver quem mais. Uma coisa que eu gostei muito do Fisher, principalmente quando ele fala sobre música. Acho que o ponto mais interessante assim, que eu gostei do Fisher é quando ele fala sobre música, cara. Acho incrível assim, a visão que ele tem sobre a música, tudo. Descobri muito artista que eu não conhecia, principalmente música
ditadura eletrônica, né? Que eu acho muito massa, e então vale muito a pena. E eu acho que os insights que ele tem sobre cinema são excepcionais, são muito bons sobre cinema e séries. Então é um cara que, nesse ponto como crítico cultural, é um cara muito único, quase inigualável. E por último, o Leonardo pergunta se eu gosto do Cândido Portinari, alguma chance de dedicar um programa a ele. Por enquanto não. Não sei, acho que não sou tão apreciador do Portinari assim, não. Então vou ficar devendo essa, tá bom? Pessoal, o programa hoje foi isso. E fica aí um aviso para você, o desocupado que vem aqui no canal fazer comentários engraçadinhos, ou querer tirar um barato, ou sei lá, meio que querer ofender. Cara, eu não dou a mínima porque vocês fazem, então tipo, simplesmente apago o comentário e não vou dar palco pra vocês. Então, tipo, foda-se. É isso, gente. Um grande abraço, obrigado aí por fazerem essas perguntas. Espero que ajude aí a vocês de alguma forma esses programas, tá bom? Um abraço e até o próximo Bunker. Tchau.